Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonathan, do curso de Engenharia Química. Dessa vez trazendo mais uma aulinha de Química e hoje vamos falar sobre as regras de determinação do NOx, ou melhor, das regras de determinação do número de oxidação de átomos e compostos, ok? Então, para que a gente possa começar, é interessante que a gente comece pela definição e, posteriormente, a gente traga aí, propriamente as regras e como analisar o número de oxidação de cada um dos compostos, cada um dos átomos, tá certo? Então, NOx, ou número de oxidação, é a carga elétrica que da densidade química adquire uma ligação iônica, ou é o caráter parcial que esta entidade química adquire em uma ligação covalente. Bom, aqui primeiro vamos falar sobre os dois tipos de ligação que aparecem, A ligação iônica nada mais é do que a atração eletrostática entre duas cargas já definidas. Tem uma carga positiva, tem uma carga negativa, elas são atraídas e com isso a gente forma o composto, tá certo? Porém, na ligação covalente, ocorre o quê? Ocorre o compartilhamento de elétrons entre essas espécies químicas. Não há uma atração eletrostática entre duas cargas já definidas. Então, quando a gente vai falar de NOx, de uma ligação iônica, de substâncias que fazem uma ligação iônica, a gente vai dizer que essas possuem uma carga elétrica. Ok? Porém, quando a gente for falar de substâncias que estão realizando uma ligação covalente, a gente fala de caráter parcial. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa ideia de caráter parcial. Dada essa definição, como é que a gente define se o NOx de uma substância vai ser positivo, negativo ou até mesmo nulo? Então, essa ideia está baseada no conceito de eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a tendência que determinada substância possui em atrair para si os elétrons. Lembrando que se está atraindo elétrons para si, vai estar atraindo cargas negativas para si. Então, se um determinado composto, um determinado elemento, possui uma baixa eletronegatividade, a tendência dele atrair para si os elétrons é muito baixa. Então, a tendência do seu número de oxidação é que seja positivo. Agora, de forma análoga, caso esse composto tenha uma eletronegatividade mais elevada, ou seja, possui uma maior tendência de atrair para si os elétrons, ou seja, atrair para si cargas negativas, a tendência é que o seu NOx seja negativo, certo? Então, uma breve explicação aqui em relação ao que é o número de oxidação, certo? E agora, a gente pode entender também o NOx como sendo o seguinte. Eu tenho uma determinada ligação covalente entre um átomo de uma eletronegatividade baixa e um átomo de uma eletronegatividade alta, tá certo? A gente pode entender o NOx também como se eu pegasse essa ligação covalente, rompesse ela, de forma que os elétrons que estavam sendo compartilhados ali fiquem com o elemento mais eletronegativo dessa ligação. Ok? Então, o que vai acontecer? Se os elétrons que estavam naquela ligação forem atraídos, forem para o composto de maior eletronegatividade, naturalmente, aquele elemento de menor eletronegatividade vai possuir o quê? Um NOx positivo, vai possuir deficiência de elétrons. Agora, aquele de elevada eletronegatividade vai possuir o quê? Uma carga negativa. Ele vai ter mais cargas negativas com ele, ok? Então é outra explicação aqui do NOx que a gente pode entender. Agora, a gente vai falar de dois conceitos que são extremamente importantes, tá? Que é o conceito de oxidação, que é quando a espécie perde elétrons, e o conceito de redução, que é quando a espécie ganha elétrons, ok? E esse conceito é de extrema importância de se entender, porque ele vai ser utilizado, por exemplo, na compreensão das chamadas reações de oxirredução, ok? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante entender esse conceito. Oxidação, aquele que perde elétrons. Redução, aquele que recebe elétrons, ok? Então aqui a gente também tem outro conceito aqui na imagem, que é o quê? O de agente redutor e o de agente oxidante. Bom, aqui é natural que a gente pense que o agente redutor é aquele que vai reduzir e o agente oxidante é aquele quem vai oxidar. Porém, não é bem assim. Prestem atenção na ideia aqui de agente. Agente redutor é aquele que age para que outra espécie se reduza.
para que uma espécie se reduza, é preciso que outra se oxide. Então, o agente redutor vai ser aquele elemento que oxidar. De forma análoga, o agente oxidante é aquele que age para que uma espécie se oxide. Ou seja, o agente oxidante vai ser aquele elemento que reduz. Ok? Muito importante saber essa diferença. Normalmente a gente se engana, né? Mas é de extrema importância entender esse procedimento. Certo? Agora sim, entendido o conceito de NOx, a gente parte para entender agora as regras de determinação do NOx, tá bom? Existem algumas regrinhas que são fixas, outras são um pouquinho diferentes, mas a gente vai ver. Começando com a primeira regra, a regra de substância simples, ok? Para substância simples, ou seja, o que é substância simples? É aquela que possui um único elemento, certo? O seu NOx será sempre zero. Bom, aqui tem alguns exemplos, né? O gás hidrogênio, o gás cloro, o gás nitrogênio, o ferro metálico e o sódio metálico, tá certo? Como é que a gente pode entender essa ideia? Ó, a gente acabou de falar que o número do NOx depende da eletronegatividade do composto. Mas o mesmo elemento químico possui a mesma eletronegatividade. Ou seja, não haverá diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação. Portanto, não vai ter essa questão de carga parcial, né? Então, ambos os átomos que estão envolvidos ali na ligação, pensando numa ligação covalente, por exemplo, vão estar compartilhando os elétrons na mesma intensidade. Não vai ter um puxando para um lado, nem outro puxando para o outro. Então, a carga parcial nessa substância vai ser zero, né? Então, se a gente for analisar aqui também os elementos metálicos aqui, o ferro e o sódio, eles também, né? Eles não têm nenhum tipo de carga ali. Normalmente, se a gente não estiver falando de íons, eles vão ter a carga zero, tá certo? Agora, a segunda regrinha, a gente está tratando justamente de íons, né? E como é que a gente analisa os íons? Bom, o NOx de um determinado íon simples vai ser sempre igual à sua carga. Porque aqui a gente tem 3 exemplos. Ó, o sódio mais indica o quê? Que o NOx então é mais 1. Aqui o magnésio 2 mais indica o quê? Que o NOx é mais 2. E aqui o cloro com NOx menos 1 indica que ele tem um NOx, né, menos 1. Tá certo? Vamos seguindo adiante aqui. Aqui a gente tem algumas regrinhas gerais, tá certo? Vamos passar uma por uma. Bom, os metais alcalinos, quem são os metais alcalinos? Aqui a gente tem uma tabelinha, né? Os metais alcalinos são os elementos que estão nesta primeira coluna da tabela periódica. E o NOx desses elementos sempre vai ser mais 1, certo? Do lítio, do sódio, do potássio, né? Enfim, toda essa coluna aqui vai ter NOx mais 1, certo? Logo ao lado, né, a coluna 2 da tabela periódica aqui, a gente tem os metais alcalinos terrosos, que vão ter sempre NOx mais 2, ok? Berílio, magnésio, cálcio, enfim. Todos os elementos dessa coluna terão, né, o NOx mais 2, ok? Aqui alguns outros. O alumínio vai ter sempre NOx mais 3, né? A prata sempre vai ter o seu NOx mais 1. E o zinco vai ter sempre o seu NOx mais 2, ok? Agora, falando aqui dos halogênios, quem são os halogênios? Bom, são os elementos que estão contidos aqui, ó, na 17ª coluna da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo e assim por diante. O seu NOx vai ser sempre menos 1, certo? Na maioria dos casos, na verdade, né? Vai ser menos 1, porque eles possuem uma elevada eletronegatividade. Lembrem aqui, né, que o conceito de NOx está sempre associado a essa questão de eletronegatividade, ok? E, por fim, né, a gente tem aqui os sulfetos, né, que o seu NOx é sempre menos 2, tá certo? Um sulfeto que é muito conhecido é o H2S, né, o sulfeto de hidrogênio. Então, bastante conhecido aí, o NOx nos sulfetos, né? O NOx do enxofre vai ser sempre menos 2, ok? Vamos partindo aqui agora para a nossa quarta regrinha. Bom, a gente vai falar aqui do NOx do hidrogênio, tá? Para ele, a gente pode ter duas situações. O NOx dele pode ser mais 1 ou pode ser menos 1, ok? Para ter um NOx mais 1, ele é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, o hidrogênio vai ter NOx mais 1, né? Porém, quando ele estiver ligado a um metal,
o seu NOx vai ser menos 1. Por quê? Porque o metal possui uma eletronegatividade menor do que a do hidrogênio, ok? E daí, né, devido ao hidrogênio ter eletronegatividade maior, vai atrair para si a carga negativa, certo? Então aqui a gente tem dois exemplos. Primeiro, o HCl, né? Aqui o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então a carga parcial do cloro é negativa e a carga parcial aqui do hidrogênio é positiva. Portanto, NOx do hidrogênio aqui vai ser mais 1, certo? Agora, a gente tem aqui o NaH, né? O hidreto de sódio aqui. Então, o que a gente tem? Nessa situação, o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade maior do que a do sódio. Então, a carga parcial dele aqui vai ser negativa. E a carga parcial aqui do sódio é positiva. Portanto, aqui a gente tem a carga do hidrogênio, menos 1. Ok? Agora, a gente fala do oxigênio. E aqui a gente pode ter três situações possíveis. A maioria dos casos, o seu valor tradicional é um NOx menos 2. Na maioria dos casos, a gente vai ter um NOx menos 2. Tá? Mas, a gente também pode ter um NOx menos 1 e um NOx mais 2. Para ter um NOx menos 1, é quando a gente tem um peróxido, tá bom? Que é o quê? Um oxigênio que está ligado a um metal, metais alcalinos terrosos, a prata, ao zinco ou até mesmo ao hidrogênio. Aqui eu faço já um comentário que tem um peróxido bem conhecido, né? O H2O2, a famosa, né, água oxigenada, ou também, né, mais cientificamente falando, né, mais quimicamente falando, é o peróxido de hidrogênio, né? E, por fim, o NOx pode ser mais 2, por quê? Porque ele vai ser mais 2, né, quando ele estiver ligado ao flúor. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ok? E logo na sequência vem o oxigênio, né? Então, como o flúor tem uma eletronegatividade maior que a do oxigênio, ele vai puxar para si as cargas negativas, deixando então o oxigênio com a carga positiva, ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem aqui o exemplo do OF2, como a gente falou, ligado ao flúor, NOx mais 2, tá? O próximo aqui, né, o CaO. Então aqui a gente tem o oxigênio que está ligado a um determinado composto. Ele vai ser, então, menos 2, né? E quando a gente tiver, por exemplo, aqui, uma situação de um peróxido, né, que o peróxido de sódio, o oxigênio tem, então, um NOx menos 1, certo? Então, agora para a nossa sexta regra, a gente tem aqui as substâncias compostas. O que é uma substância composta? Né? A gente tem mais de um elemento presente na nossa molécula e o somatório do NOx é 0. Ok? Então, vamos analisar aqui o que é isso, o que isso quer dizer e como é que a gente faz, né, para determinar isso. Bom, aqui nesses dois exemplos a gente tem três substâncias, né? E às vezes a gente não sabe o NOx de uma delas ali, porque é um NOx variável, pode assumir vários valores de NOx, né? Então, aqui tem um exemplo. A gente não falou sobre o NOx do fósforo, né? Não é um NOx fixo, ele depende da substância que ele vai estar inserido. Então, como é que a gente faz essa análise? Bom, para analisar NOx de substância composta, é mais interessante a gente analisar aqueles elementos que estão presentes que possuem um NOx fixo ou que tenham alguns valores mais bem determinados para que a gente consiga analisar de forma melhor, ok? Então vamos lá. A gente falou que metais alcalinos, que é o caso do sódio, elementos da primeira coluna da tabela periódica, possuem NOx mais 1. O oxigênio ele pode ser mais 2, menos 2 ou menos 1. Nesse caso, ele não está ligado, não está em um peróxido, então não pode ser menos 1. E para que ele fosse mais 2, ele necessitaria estar ligado ao flúor, o que também não acontece. Então, o valor aqui tradicional do NOx do oxigênio é menos 2. Né? Então, como é que a gente faz? A gente vai montar uma equaçãozinha aqui em que a gente vai dizer que o X é o NOx do nosso fósforo. Ok? Então, olha só. A gente tem 4 vezes a carga do sódio, já que a gente tem 4 sódios na molécula, mais 7 vezes menos 2, que é o quê?
7 oxigênios, e cada oxigênio tem carga menos 2, mais 2x, ou seja, 2 fósforos que possuem a carga x, que a gente não sabe qual que é. Então, igual a zero, ok? Então, fazendo a continha aqui, a gente vai ter 4 menos 14 mais 2x igual a zero, né? Então, passo o x para um lado, x igual a 10 dividido por 2. Isso aqui é mais 5. Então, a carga do fósforo aqui vai ser mais 5. Né? Carga do P. Certo? Fazendo um outro exemplo aqui, o que a gente vai ter? H2SO4, mesma coisa. Aqui, nessa situação, hidrogênio tem carga mais 1. E, novamente, fazendo a mesma análise que a gente fez anteriormente ali para o oxigênio, a gente vai concluir aqui que a sua carga é menos 2. Tá? Da mesma forma, vou chamar a carga desse enxofre aqui, que a gente não sabe, de X. Então, vamos lá. A gente tem 2 hidrogênios, cuja carga de cada um é mais 1, mais 4 vezes a carga menos 2 do oxigênio, mais X, que é a carga que a gente não sabe que é a do enxofre. E o somatório precisa ser zero. Então, aqui a gente tem 2 menos 8 mais X igual a zero. Passa isso aqui para o outro lado, a gente chega então que a carga é mais 6. E isso aqui se refere à carga do enxofre. Ok? Simples assim que a gente faz a análise, tá? Agora, a gente fala em relação aos íons compostos, ok? Então, diferentemente, aqui a gente vai ter uma carga residual, justamente porque a gente está tratando de íon. Então, o somatório do NOx é igual à carga do íon. O somatório do NOx de cada um dos elementos ali dentro, no final, tem que ser igual à carga aqui, né, residual do composto, ok? Então, vamos lá. Aqui, nessa situação, o nitrogênio possui uma eletronegatividade maior se comparado ao hidrogênio. Então, a carga aqui do hidrogênio é mais 1. E a carga desse composto aqui, como a gente não falou nada, é x, né? Essa carga é variável. Então, vamos lá. Mesmo esquema que a gente fez para a regra anterior, mas agora sendo igual à carga residual, né? Então, vamos lá. X, que é a carga aqui do nitrogênio, mais 4 vezes a carga do hidrogênio, né? Porque a gente tem 4 átomos na molécula. Tem que ser igual a quem? Igual à carga residual, que nesse caso é 1, né? Então, aqui, a carga do nitrogênio é menos 3. Né? Carga do nitrogênio. Ok? Agora, no próximo composto aqui, a mesma coisa. O cromo ele também não tem um NOx fixo. Mas a gente sabe que nessa situação aqui, a gente vai ter o NOx, né, do oxigênio igual a menos 2. Então, vou chamar de X a carga do cromo que eu não sei. Então, vamos lá. A gente tem 2 cromos, né, mais 7 vezes a carga do oxigênio. E tem que ser igual a quem? A carga residual ali, menos 2. Então, X aqui vai ser 12 dividido por 2 mais 6. E essa aqui vai ser a carga justamente do cromo. Ok? E agora, né, para a gente encerrar, a gente fala um pouquinho sobre aquilo que eu comentei lá no início, né, nas reações de oxirredução. E aqui a gente tem um método, o método das semi-reações, né, que é muito utilizado na disciplina de Química Geral Teórica, né? Então a gente vai passar aqui alguns passos, mas é melhor, né, vocês também acompanharem os próximos vídeos de resolução de exercícios, em que a gente traz 5 casos bastante comuns, né? E abrange boa parte dos casos possíveis de balanceamento, né, de oxirredução, ou balanceamento redox, tá certo? Então, os passos aqui é, primeiramente, fazer o que a gente tem feito nas regras ali, né, nos passos anteriores, que é atribuir o NOx dos elementos e, a partir disso, dentro da reação química, identificar quem reduziu e quem oxidou, certo? Após isso, sabendo quem oxidou e quem reduziu, a gente monta as equações de oxidação e de redução. Depois de montado, a gente realiza um balanceamento das quantidades de elétrons e soma essas duas equações. Né? A gente soma essas duas semi-reações e chega numa equação geral, certo?
Após isso, né, a gente analisou apenas aqueles compostos que reduziram ou oxidaram, né, aqueles átomos dentro dos compostos que sofreram oxidação e redução. E então, depois de obter a equação geral, a gente restabelece os componentes, né, os compostos por inteiro, e não somente os átomos que reduziram e que oxidaram, né? Após esse restabelecimento, a gente balanceia, né, os lados da equação, reagentes e produtos, né, exceto o balanceamento de hidrogênios e oxigênio, que vai ser feito na sequência. E aqui, o passo 6, ele é o que difere quando a gente tem um meio ácido ou meio básico, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai balancear as cargas, ou seja, as cargas que estão nos reagentes precisam se igualar às cargas dos produtos. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode fazer isso de duas formas. Primeiro, balanceamento no meio ácido. Como é que a gente faz? Meio ácido, a gente tem uma grande disponibilidade de íons H+. Então, a gente vai inserir cargas de H+, cargas positivas, no lado que tiver menos positivo, de forma, né, a equiparar as cargas de ambos os lados, certo? Mas, caso a gente tenha um meio básico, que a gente tem uma grande disponibilidade de OH-, ou seja, grande disponibilidade de carga negativa, a gente vai inserir essas cargas negativas a fim de balancear as cargas entre reagentes e produtos no lado que tiver menos negativo, ok? Depois, o penúltimo passo, depois de inserir seja H+, ou H-, aí sim a gente faz o balanceamento de hidrogênios e também de oxigênios. De que forma? Adicionando água no lado que tiver deficitário de hidrogênio e oxigênio, ok? E como último passo, averiguar se o balanceamento está correto, né? Como é que a gente faz isso? Vendo se a mesma quantidade de átomos nos reagentes é igual aos produtos, né? E, se possível, a gente faz a simplificação dos coeficientes estequiométricos de forma a obter os menores inteiros possíveis. Certo? Então, agradeço a atenção de todos, espero que tenha ficado claro. Sigam a gente aqui também, né, no nosso Instagram, aqui está o nosso perfil. E também, né, sinta-se à vontade para nos mandar uma mensagem tanto no Instagram, quanto também, né, no e-mail do projeto. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!